causa e efeito. Essa noite nós vamos meditar em Joel, capítulo 3, verso 1 ao 8. Nós vamos dar continuidade aqui no livro de Joel, no que nós estamos vendo as profecias que esse profeta traz. Precisamos lembrar de algumas coisas. O profeta Joel, ele traz essa mensagem para o Reino do Sul, ele traz essa mensagem para Judá, e ele está trazendo, a grosso modo, o que a gente poderia considerar de 4 profecias. Nós já vimos 3, nós estamos na 4ª. O livro tem 3 capítulos, tá bom? E nós estamos na 4ª. Estamos caminhando aí para o fim do livro. E talvez você pense, pastor, mas é domingo, véspera de Natal, só vai pregar Joel? Meus irmãos, a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse, aponta para Cristo. Então qualquer texto que a gente caminhar essa noite na Bíblia, a gente vai chegar em Jesus. Fica tranquilo em relação a isso. E quando a gente chega em Jesus, invariavelmente a gente chega no Natal, né? Então, vai chegar lá, fica tranquilo, tá bom? Mas eu quero meditar com os irmãos sobre isso. Nós vimos já 3 profecias. Uma profecia que já tinha se cumprido quando o livro foi escrito, uma que estava próxima a se cumprir. A terceira nós vimos o domingo passado, que é uma profecia que iria se cumprir mais para frente, nós vimos isso, mais especificamente em Atos e no período que nós estamos vendo agora da igreja. E agora nós vamos entrar diretamente no que a Bíblia chama de o dia do Senhor. O dia do Senhor. O dia do Senhor na Bíblia é aquele dia, período de tempo, né? Dia barra período de tempo em que Deus vai julgar o mundo. É o dia do Senhor. Na Bíblia, o dia do Senhor é aquele dia em que Deus, como um rei poderoso, virá e como um guerreiro vencerá os inimigos dele e do seu povo. É o dia em que ele triunfará sobre os seus inimigos. Então a Bíblia chama esse dia de o dia do Senhor. E nós vamos especificamente entrar nesse dia, no dia do Senhor. Então, essa última profecia do livro de Joel, ela diz respeito a uma profecia que ainda não se cumpriu. Ela parcialmente até tem um cumprimento na história de Israel, mas é muito pequeno, nós vamos ver isso. Então o dia do Senhor ainda é uma profecia que nós aguardamos. E isso eu já falei algumas vezes. O livro de Joel nos faz pensar a respeito da fidelidade de Deus. Porque se de 4 profecias, 3 já cumpriram, o que quer dizer? Que a última vai cumprir. E isso diz respeito a nós. Nós precisamos estar atentos. Essa profecia vai se cumprir. Nós precisamos esperar o dia do Senhor. Tá bom? Então nós vamos caminhar esse texto. Grande ideia. Eu mandei para você, William? Mandei, joia. Grande ideia. O dia do Senhor trará justiça ao povo de Deus e condenação às nações que a maltrataram. Pode trocar esse artigo aí, tá bom? Não é o, é a. Tá bom? O dia do Senhor trará justiça ao povo de Deus e condenação às nações que a maltrataram. O que eu quero dizer com isso? Meus irmãos, essa profecia diz respeito ao dia em que o Senhor virá e castigará os inimigos dele e do seu povo. Essa profecia ela vai até o fim do capítulo, mas hoje eu vou ver só uma parte dela e Deus permitindo no próximo domingo a gente vai ver o resto do capítulo, tá bom? Então esse é o dia do Senhor. E eu quero falar com vocês sobre isso. Quando a gente pensa a respeito dos eventos futuros, né, o que a doutrina cristã chama de escatologia, muitas das vezes a gente tem algumas dúvidas, acha interessante em algumas coisas, tem alguns receios também. Mas, meus irmãos, o dia do Senhor é um dia que vai provocar 2 tipos de resposta nos corações. Uma resposta de alegria, porque vai ser o dia em que o Senhor vai libertar o seu povo de toda opressão, de toda angústia, de toda luta, de toda tribulação. Então, para aqueles que são do Senhor, é um dia de liberdade, é um dia de suspirar de alegria. E para aqueles que são inimigos de Deus, é um dia de angústia, de tribulação e de julgamento. O dia do Senhor, ele provoca 2 tipos de reação nos corações. Alegria pela libertação e angústia pelo julgamento. E tudo vai depender de onde estão os corações em relação à pessoa de Deus.
mais especificamente na pessoa de Cristo. Como nós olhamos para Cristo, vai determinar como será o dia do Senhor para nós. Para aqueles que já têm o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, será um dia de libertação. Para aqueles que ainda não têm, será um dia de angústia. O nosso Senhor Jesus Cristo, várias vezes, avisou sobre esse dia. Avisou sobre esse momento. E ele receberá, como já tem recebido, a autoridade do Pai para trazer esse julgamento. Nós vamos falar sobre isso essa noite. Mas antes de especificamente entrar no texto, eu vou convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar a Deus. Sei que nós estamos aí, né, com essa chuva, mas acalma o seu coração, vamos direcionar nossa atenção à palavra de Deus. Sei que está um pouco desafiador o som, né? Mas eu imagino que você está conseguindo me ouvir. Então foca no que a palavra de Deus tem para a gente. Isso é importante, tá? Senhor Deus, nesse momento, Senhor, queremos colocar diante do Senhor a necessidade que nós temos de que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, o Senhor toque no nosso coração e ilumine, Senhor, a nossa mente, a fim de que, Senhor, nós entendamos a Tua palavra. Acima disso, Senhor, impulsiona o nosso coração a crer e obedecer. Dê-nos, Senhor, uma fé vibrante, uma fé verdadeira e genuína, a fim de que, Senhor, nós possamos responder a essa mensagem da Tua palavra com um sim. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos conversar então sobre o dia do Senhor? Nós vamos ver aí duas lições importantes a respeito do dia do Senhor. E eu quero caminhar com você. A primeira delas é que no dia do Senhor, o Senhor vencerá os inimigos do seu povo. Nós vamos ver do verso 1 até o verso 3. No dia do Senhor, o Senhor vencerá os inimigos do seu povo. Vamos ler? Aqui diz no verso 1, acompanha comigo. Naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali a julgareis por causa de Israel, meu povo e minha herança, que espalharam entre as nações. Elas repartiram a minha terra e lançaram sorte sobre o meu povo. Deram um menino por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O que nós vemos aqui nesse texto, meu irmão, minha irmã? Para nós pensarmos. A primeira coisa que a gente percebe é que o verso 1 começa dizendo: naqueles dias e naquele tempo. Então aqui, Joel está se referindo a algo que vai acontecer no futuro. Só que as coisas que são descritas aqui, elas em parte vão descrever algo que vai acontecer no futuro de Israel, mas você vai notar no texto que nem tudo que é descrito aqui acontece no futuro de Israel. Tem coisas que ainda não aconteceram. Então, existem esses dois lados da profecia. Algumas coisas que iriam acontecer ainda, que são futuro, mas algo maior, está apontando para algo muito maior. Então, a primeira coisa que a gente percebe é isso. O texto já começa dizendo naqueles dias, naquele tempo. E aí vai falar a respeito do Vale de Josafá. Vale de Josafá. Dá uma olhada aí na sua Bíblia no verso 2. Naqueles dias, né, quando restauraram os exilados de Judá e Jerusalém, ou seja, aqueles que estavam no exílio, eu vou reunir todas as nações. Isso é sério. Porque aqui não é só um grupo de nações, está dizendo todas as nações. Isso já começa a dar sinais para a gente de que algo que não aconteceu, porque nunca aconteceu de Deus reunir todas as nações no que é chamado de Vale de Josafá. Aqui, nesse versículo, é o único lugar no Antigo Testamento inteiro que fala a respeito desse vale. Não existe outro versículo na Bíblia que fale a respeito de Vale de Josafá. Não tem. E isso levanta algumas questões para a gente pensar. Aonde que é esse vale? Existe um Josafá na Bíblia, que é o rei Josafá. Ele existiu. E ele morreu e foi sepultado ali próximo de Jerusalém. Alguns estudiosos bíblicos acreditam que quando fala Vale de Josafá, está falando a respeito de algum vale que fica ali próximo de Jerusalém. Mas aqui não fala que é em Jerusalém. E também a Bíblia não fala onde é esse tal desse Vale de Josafá. Se imagina que tem a ver com Josafá, o rei Josafá, que inclusive foi um homem piedoso. Mas nós não sabemos na Bíblia onde fica esse vale. Mas aqui é dito que
vai ser reunido no vale de Josafá todas as nações. E ali nesse vale, Deus vai julgar essas nações. E por que ele vai julgar? O verso 2 diz, por causa de Israel, por causa do que essas nações fizeram com Israel. O que elas fizeram com Israel. O texto vai falar a respeito de algumas localidades, aí no verso 4, a gente já vai chegar lá. Mas é interessante porque aqui, essa profecia, ela é expandida. Ela fala a respeito de nações sendo reunidas num vale, que a Bíblia não fala onde é, só menciona. E nem fala, enfim, detalhes. E que ali o Senhor vai julgar essas nações por causa de Israel. Ou seja, o motivo do julgamento é o povo de Deus, é Israel. E aí ele vai falar que Israel é a herança dele, é o povo dele. E aí ele vai dizer por que é que essas nações serão julgadas. Porque elas foram espalhadas, elas foram repartidas, ou seja, esses povos, né, vieram lá e prejudicaram Israel de alguma forma, espalharam-os pelas nações, que é o exílio, né, o êxodo de Israel da terra de Israel. E aí fala a respeito de lançar sortes sobre o povo. Ou seja, a maneira como os israelitas foram tratados foi muito cruel. Então aqui nós vamos ver, meus irmãos, que o motivo de Deus julgar esses povos é por causa da maneira como eles trataram Israel. Eles fizeram duas coisas. Eles espalharam todo o povo pelo mundo e eles repartiram, ou seja, eles dividiram. E também agiram com crueldade. É dito aí, no verso 2, que um menino foi dado por uma prostituta e venderam uma menina por vinho para se embriagar. O que isso quer dizer? Eles trataram o povo de Israel como coisa. Eles pegaram crianças, meninos, meninas, e venderam. Então trocou um menino por uma mulher, para ter lá, enfim, sua satisfação, né, carnal. E uma menina foi trocada por bebida. Ou seja, os israelitas foram feitos escravos, foram feitos coisa, foram feitos moeda. A maneira como eles foram tratados foi cruel. E isso é só uma descrição, porque com certeza deve ter havido outras coisas. Então Deus vai julgar essas nações pela maneira cruel, injusta, maldosa, perversa com que elas trataram o povo de Deus. É por isso que Deus vai julgar essas nações. Interessantemente, quando a gente olha para o nome Josafá, a gente entende um pouco melhor do que se trata aqui. O nome Josafá quer dizer Yahvé, ou Jeová, enfim, Javé, julga. Yahvé julga. Então, o que possivelmente significa Vale de Josafá? É o lugar onde Yahvé, o Deus verdadeiro, né, o Deus da Bíblia, ele julgará as nações. O Deus de Israel, o Deus verdadeiro, julga. Isso quer dizer Vale de Josafá. E isso, meus irmãos, nos faz lembrar uma passagem no Novo Testamento, que está lá em Mateus capítulo 25, no verso 31 e 46, quando fala a respeito de quando o Filho do Homem voltar. A Bíblia diz que o Pai determinou que o Filho vença todos os inimigos, até que ele coloque todos os inimigos do Pai como, e aí usa a expressão, escabelo dos seus pés. O que é escabelo dos seus pés? Escabelo dos seus pés é banquinho de você apoiar o seu pé. Você, minha irmã, que já foi na manicure, você já viu aquele banquinho que coloca o pezinho para que a manicure corte a sua cutícula? E vá lá passar base, passar, né, esmalte. Aquilo ali é um tipo de escabelo. Ou talvez você goste de ter lá aquele banquinho que você apoia o seu pé, né? Aqueles banquinhos pequenininhos. Você gosta de sentar, dar uma esticadinha, tá bom? Na antiguidade, os reis, assim como vocês, minhas irmãs, também tinham o seu escabelo. O que é o escabelo? É o banquinho de apoiar o pezinho. Então o rei não ficava com as perninhas lá sem encosto. Ele colocava o pezinho dele lá no escabelo e deixava a perninha dele descansar, né? Então, o que é dito? Que o Filho vai colocar as nações do mundo debaixo dos pés do Pai. Ele irá triunfar sobre os inimigos de Deus. Ele vai submeter os inimigos de Deus ao Pai. A Bíblia diz isso.
No Salmo 2 é dito: beijai o filho para que ele não se ire. Você se lembra desse salmo? Salmo 2 diz isso. Lá no Salmo 2 é dito que as nações conspiram contra o Senhor, mas o seu ungido, conspiram contra o seu ungido, mas o ungido do Senhor, o rei, que ali no Salmo 2 diretamente é Davi, mas depois nós sabemos que isso se cumpre em Cristo, ele irá julgar e vencer as nações. Então, quando você olha aqui em Mateus 25, do verso 31 até o 46, a gente lê: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele. Olha o vale de Josafá aí. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Então o filho, um dia, quando ele voltar, ele vai estar diante de todas as nações. E ele irá julgar as nações, como um pastor separa bodes e ovelhas. E é dito, eu não vou ler todo o trecho, que ele tem um critério pelo qual ele vai separar as ovelhas dos bodes. E aí depois você pode ler com calma. Mas se você perceber bem, aqui nesse texto, o critério que ele usa para poder separar os que irão para a destruição eterna e os que vão para a vida eterna é a maneira como eles lidaram ou como eles trataram aqueles que o texto chama de pequeninos. Pequeninos. Existe muita discussão entre os estudiosos de quem são esses pequeninos. Se são judeus na grande tribulação, se são os cristãos, tem divergências. Mas seja como for, fica claro no texto, sem sombra de dúvidas, que pequeninos aqui são os discípulos de Cristo. Então, a maneira como os discípulos de Cristo são tratados será o critério para que aquele que irá separar as nações venha determinar quem é ovelha e quem é cabrito. Porque é dito aí: porque quando tive fome, me destes de comer. E quando tive sede, me destes de beber. Quando estava nu, vestiste-me. E quando estava preso, me visitaste. Então, esses são aqueles que trataram adequadamente os discípulos de Cristo, desde o período dos apóstolos até o dia do Senhor. E mais especificamente naquele dia. E aqueles que fizeram o contrário, aqueles que abusaram dos discípulos de Cristo, aqueles que abusaram do povo de Deus, esses, conforme é dito, em vários trechos aí, mas eu quero focar aqui no finalzinho, a partir do verso 45, e ele lhes dirá: em verdade vos digo que sempre o deixaste de fazer um desses pequeninos, deixaste de fazer a mim, e eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Então aqui, Deus vai separar as nações. Aqui Deus vai julgar as nações. Depois, se você quiser ler Apocalipse, capítulo 19, vai ficar muito claro como é que Deus vai julgar as nações no Vale de Josafá. E também Apocalipse 20, quando Satanás levantar todas as nações, mais uma vez, uma conflagração contra o Senhor. E lá é dito que as nações se voltaram contra o seu ungido, contra Deus, e cercaram o acampamento, mas o Senhor fez cair fogo do céu e destruiu as nações. E depois disso é trono branco. E trono branco ali é o Pai, não é o Filho, é uma confusão que se faz no Apocalipse, ali é o Pai, que está sentado naquele trono e ele vai julgar cada uma das pessoas. E é dito lá que aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, vão ser abertos vários livros, e nesses livros está registrado o que cada pessoa fez. Com base no que as pessoas fizeram, elas serão lançadas no lago de fogo. Então, o Novo Testamento é muito claro em relação ao julgamento das nações. Há muitos textos que falam disso, mas esses que eu citei falam a respeito disso. Então, meus irmãos, isso nos faz pensar aqui que essa profecia do Vale de Josafá diz respeito àquele dia que o Senhor tem separado para julgar as nações. Tem separado para isso. Esse dia, ele está para chegar. O Senhor tem derramado julgamentos no decorrer desses anos, desses séculos, no mundo. E a cada novo sinal, conforme nosso Senhor Jesus Cristo diz, porque antes daquele dia haverão sinais, Então você lê sobre vários sinais. Marcos 13 fala a respeito disso.
Mateus 23 fala a respeito disso, sobre os sinais. Mas ainda não é o dia. Jesus diz, mas ainda não é o fim. Ele fala isso várias vezes. Mas quando chegar esse dia, será dia de julgamento. Dia de prestar contas. Isso nos faz pensar alguns princípios para nós aplicarmos nas nossas vidas. A primeira coisa, meus irmãos, é que a fé bíblica, ela crê e aguarda o dia do Senhor. Quem verdadeiramente crê na Bíblia mesmo. Né? Não é pessoas que se dizem evangélicos, né? Porque tem bastante gente hoje que se diz evangélica. Aqui eu estou dizendo pessoa que crê na Bíblia mesmo. Eu também não estou dizendo pessoas perfeitas. Estou dizendo que crê na Bíblia. Leva a Bíblia a sério. Não fica, né, naquele negócio meio Bíblia, meio qualquer outra coisa. Realmente crê na Bíblia. Tem uma fé que crê no dia do Senhor. Sabe que é verdade. E aqui o livro de Joel nos lembra sobre isso. São 4 profecias, das quais 3 já se cumpriram. E isso só em Joel. Porque se eu olhar outras profecias na Bíblia, é muita profecia cumprida. Muita, muito. É difícil saber qual não se cumpriu, de tanta cumprida. Então, nesse sentido, nós cremos que o dia do Senhor é real. Pedro escreve isso na sua carta, se eu não me engano, em 2 Pedro. Ele diz, porque as pessoas dizem... mas vocês não dizem que o Senhor vai voltar? Cadê ele que não voltou? Na época do apóstolo Pedro, já haviam pessoas que levantavam isso. Você passou o seu domingo, o dia passou, estamos aí no domingo chovendo, né? Essa chuvinha gostosa, né? Graças a Deus. Se Jesus não voltar nas próximas horas ou minutos, a noite vai passar, você vai dormir. Eu não sei se você já está de férias coletivas ou já está planejando viajar, mas se não, provavelmente amanhã você vai trabalhar. Correto? E o dia passou e Jesus não voltou. E isso acontece um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aí você vê que pessoas morrem, não voltou. E você começa, será que ele vai voltar? Essa é uma maneira errada de olhar para as profecias bíblicas. Porque quando nós olhamos para as profecias desse jeito, nós estamos usando os acontecimentos do mundo como critérios da fidelidade de Deus. E a gente não pode olhar simplesmente para as coisas que acontecem, decidir acontecer e dizer se Deus é mentiroso ou não. O primeiro lugar que a gente precisa olhar é para a Bíblia. E, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, Deus é fiel. Deus é fiel. E se Ele diz, como de fato diz, que haverá um dia do Senhor, nós cremos nisso. Se não chegou ainda, obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Porque aqueles que ainda não te conhecem têm a oportunidade de se converter, mudar os seus caminhos e caminhar com o Senhor. A gente tem que agradecer. Porque quando o dia do Senhor chegar, não vai dar para fazer assim, opa, pera, aguenta a mão mais meia hora só para eu resolver, aguenta a mão, Jesus, segura aí, segura. Vou correr ali e vou avisar. Não tem essa. Não vai ter essa daí. Jesus, 15 minutos, vou só ligar aqui para o meu parente para avisar. Não tem essa. Não vai ter isso aí. O momento de ouvir, de pregar e de crer é hoje. Não é daqui a pouco. Sabe aquela situação que muitas das vezes o brasileiro vive? Amanhã é o último dia. É mesmo? E agora? Puxa vida. Aí você corre lá. Desculpa, perdi a data, dá um jeito, quebra essa. Não tem quebrar essa. Entendeu? Então, quando o dia do Senhor começar, nós estamos no ensaio. Mas quando ele começar, não tem recuo, não tem volta. Uma série de eventos que já estão prescritos na Bíblia vão acontecer. Então, a gente crê nesse dia porque nós sabemos que Deus é fiel, Ele cumpre tudo o que Ele diz. Então, a primeira coisa, a fé bíblica crê e aguarda o dia do Senhor. Agora, o que quer dizer aguardar, meus irmãos? É viver a sua vida nessa expectativa. Ah, pastor, não aguento, não. Viver minha vida inteira esperando um dia que eu não sei quando é. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã. Isso não é verdade. Não é verdade que você não aguenta. E eu vou provar para você que não é verdade. Você trabalha 35 anos da tua vida querendo aposentar. Você espera? Espera. Ou se espera. Espera. Espera bravo, chateado, mas você espera. Você precisa de um exame caro, você não tem recurso para fazer. E, em tese, você tem direito de poder pleitear, né? No nosso sistema de saúde. Que não é lá essas maravilhas, mas ainda, graças a Deus, que a gente tem que ser grato, né? Temos que ser grato por isso. Se demorar 6 meses, você espera. Espera.
Se demorar 1 ano, você espera. Eu lembro, anos atrás, quando eu estava para fazer cirurgia, e aí tentei fazer cirurgia lá, fiquei até internado, e aí me liberaram, não está bom ainda, não vamos fazer. Aí vai lá no guichê, dá a entrada para você entrar na lista de espera para você fazer a cirurgia no seu município, enfim, vai ter todo o processo, né? Na época a gente morava em Minas. Aí fui. Aí conversei, minha situação está grave, estou tendo muitas crises de vesícula, na época eu estava com problema de vesícula. Nossa, eu preciso muito fazer cirurgia. Realmente precisava. Assim, ficar 3 dias internado no hospital por causa de crise, coisas assim. A pessoa virou para mim e falou assim, moço, vou falar com o senhor, eu tenho um menino, um filho, que ele está esperando 4 anos para uma cirurgia no joelho. 4 anos. E está esperançoso. Então, moço, a sua cirurgia não sai em menos de 1 ano. Eu tinha que esperar. Aí, na época, consegui entrar no Estado, fiz a operação pelo funcionalismo, né? Eu era funcionário público, consegui. Mas se eu não tivesse recurso, eu teria que esperar. Filho de uma irmã, lembra? Que foi fazer uma cirurgia também, ficou 7 anos esperando, né? Teve que esperar. Não tinha recurso, teve que esperar. Meus irmãos, a gente espera um monte de coisa nessa vida. Quando é importante para a gente espera. Você tem que esperar, você não tem alternativa. Não é verdade? Então a gente espera. Quando é importante, a gente espera. E quando sai, a gente fica feliz. Mas quando se trata de pautar a nossa vida na expectativa da volta de Cristo, é um negócio tão etéreo, é tão distante, é tão assim, desconectado do nosso dia a dia, que é mais ou menos assim, Jesus vai voltar. Vai voltar. É verdade, vai voltar. Não é uma coisa que a gente nega com a boca, mas a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. Mas como é que você sabe que não vai acontecer? A verdade é que a gente não quer aprender a esperar, mas nós precisamos aprender a esperar sim, porque vai acontecer. Todas as outras coisas que a Bíblia disse que aconteceria, aconteceram. Por que isso não vai acontecer? É óbvio que vai. A Bíblia não profetizou a vinda do Filho de Deus? Meus irmãos, até pessoas que não creem na Bíblia sabem que Jesus existiu. E mais, acreditam que ele ressuscitou e não são cristãos. Eu posso te dar uma lista de pessoas que não são cristãos e que concordam que Jesus de fato ressuscitou. Eu não sei como é que não é cristão, né? Mas acreditam nisso. E não é invenção, é verdade isso. Então, meus irmãos, nós vivemos a nossa vida pela fé. Uma fé que crê e que espera. Espera. Você sabe quem é que não espera? Incrédulo. Incrédulo não espera. O incrédulo acha que Jesus não vai fazer essas coisas, que ele não vai voltar, que isso não vai acontecer. É verdade. O incrédulo vive como se ele jamais tivesse de prestar contas. Mas lá no fundo, na sua consciência, ele sabe que cada coisa que ele tem vivido no seu coração, ele terá de prestar contas a um Criador. Porque há necessidade muito grande de você fazer um esforço para não acreditar que exista um Criador. Todas as coisas ao nosso redor gritam um Criador. E se há um Criador, e eu e você somos criatura, a não ser que a gente caia naquela doideira, né, da nova era de acreditar que nós somos deuses, né? Eu não sei se você já viu gente que acredita nisso, né? Você é Deus, você tem Deus dentro de você, basta você levar o seu pensamento, e se você pensar, acontece. Essa é a base da confissão positiva e a base do Evangelho da Prosperidade. A sua palavra tem poder, o que você decreta vai acontecer, você tem um pouco da divindade em você, o que é uma baita heresia, uma loucura, né? Porque como é que eu posso ser Deus e eu tenho dor de barriga, né? Como é que eu posso ser Deus e tenho dor de dente? Complicado isso aí, né? Um Deus que tem enxaqueca é até risível. Mas seja como for, a não ser que a gente caia nessas loucuras, nós somos criaturas e nós sabemos que existe um Criador. E que, portanto, se somos criaturas, um dia estaremos diante desse Criador. Fica a pergunta, o que esse Criador esperava de nós? Por que ele me fez? O que ele esperava de mim? Então, diante disso, até uma pessoa que não crê na Bíblia sabe que um dia vai ter de prestar contas a um Criador. E esse dia é chamado de o dia do Senhor. Então, nós vivemos a nossa vida crendo e esperando esse dia. A segunda coisa, meus irmãos, é que Deus é juiz de cada nação e de cada pessoa. Isso nos faz pensar algo interessante. Se você quiser anotar, aí anote. O pecado sempre é punido. Sempre. O pecado sempre é punido. De uma maneira ou de outra. No seu devido tempo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas
Por que está acontecendo isso? Por que Deus não faz alguma coisa? Mas quem disse que Ele tem que fazer na hora que a gente quer? Quem que é juiz? É Ele ou é você? É Ele ou sou eu? O Senhor sabe o momento. E se Ele não tem feito isso ainda, eu quero crer que é porque Ele está lhe dando a oportunidade dessa pessoa reconhecer o seu pecado, se arrepender e abandoná-lo. Para que não venha sofrer o juízo de Deus, porque o Senhor é juiz das nações e dos homens, de todas as nações e de todos os homens, o que inclui o nosso povo, o que inclui a nossa pessoa. Tudo bem que para o crente é um juízo diferente, mas ainda assim é um juízo. Então nós temos que estar atentos a isso. Aqui o dia do Senhor não é um juízo para os crentes, é um juízo para os incrédulos, mas nós precisamos estar atentos a isso. Sabe? Porque a gente acha que com a gente ou com os nossos vai ser diferente. Meu irmão, minha irmã, não vai não. Meus irmãos, se fosse para Deus aliviar alguém, quem que você acha que Ele iria aliviar? O filho dele, né? Hã? Se fosse para você aliviar a barra de alguém, de quem você aliviaria? Só que Deus não é a gente, Ele é justo, nós não, né? Deus não alivia. Deus sabia que seu filho teria que morrer pelos pecadores. Apesar do seu filho não ter pecado e não merecer a morte, Ele sabia que era necessário que alguém pagasse pelo pecado dos homens. E morresse a morte que era para os homens morrerem. Não tinha como aliviar. Não, como é para você, Jesus? Você é meu filho? Não, não tem essa aí não. Então Ele não mereceu, mas Ele decidiu. E por amor fez isso. E visto que Ele assim o fez, Ele sofreu a pena que era devida a cada um de nós. Se Deus não poupou o seu filho, o seu único e eterno filho, Ele haverá de poupar quem? Quem? Que misericórdia louca é essa que as pessoas esperam? E não porque Deus não seja misericordioso, Ele é extremamente misericordioso, mas Ele também é justo. Então, nós precisamos parar de achar que com a gente vai ser diferente. Não vai. O pecado sempre será punido. E esse texto nos lembra isso. Isso vai nos impulsionar também a olhar com compaixão para as pessoas que ainda não têm a Cristo, porque o que lhes aguarda é a destruição eterna. Simples assim. Meus irmãos, é impossível que um Deus amoroso não seja justo. É possível haver amor onde há injustiça? É possível. O brasileiro é tido como um povo extremamente caloroso, até o dia que você vive aqui. E você vê que muitas das vezes é um povo até caloroso, mas que sofre demais com injustiça. Então não é amor. É muitas coisas, menos amor. Menos amor. Porque não tem como haver amor onde há injustiça. Não tem como. Por isso, Deus não pode amar de maneira injusta. Não tem como. Ele não tem como trair o seu próprio caráter. Ele é santo, Ele é perfeito. Então, se Deus é santo, como a Bíblia diz, e nós cremos que Ele é justo. E se Ele é justo, Ele precisa julgar. Só que Ele envia o seu Filho para que aqueles que merecem a condenação não tenham de tê-la, a fim de que o seu Filho sofra essa condenação no lugar deles. Então, Deus não alivia. Deus envia o seu Filho. Outra lição que nós podemos ver aqui, meus irmãos, nesse texto, que vai aí do verso 4 até o 8, é que no dia do Senhor, o Senhor retribuirá aos inimigos do seu povo. Vamos ler? Verso 4 em diante. O que tendes vós contra mim? Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia. Aqui ele vai voltar já para aqueles povos. Ele sai de todos os povos e agora vai para os povos especificamente que estão causando problema naquele momento para o povo de Israel. Tiro e Sidom ficava na região norte de Israel. Filístia é onde hoje fica a faixa de Gaza. Então, região sul de Israel. Ele está se referindo a inimigos ao norte e inimigos ao sul. Por acaso quereis vingar-vos de mim? Olha que interessante, a maneira como Deus coloca aqui no verso 4 é: se vocês se levantam contra o meu povo, vocês se levantam contra mim. Se vocês têm problema com os meus filhos, vocês têm problema comigo. E aí Deus coloca: o que vocês têm contra mim? Vocês querem se vingar de mim? Vocês querem me atacar? Vocês querem se voltar contra mim? É o que ele está dizendo. Verso 4, se quereis vingança, ou seja, se é isso que vocês querem vingança, é isso que vocês querem. Retribuirei depressa o que tendes feito. Então, o que vocês fizeram contra o meu povo,
eu vou retribuir. Isso nos faz pensar que quem deve exercer a justiça que o povo de Deus espera não é o povo de Deus, é o Deus deste povo, o Deus verdadeiro. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. E no finalzinho das bem-aventuranças eles dizem: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirdes e vos maltratardes, porque assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então as bem-aventuranças, na minha visão, elas giram em torno de toda a injustiça que os discípulos de Cristo sofreriam. E aí, por que que esse coração que é bem-aventurado, ou abençoado, né, que é o que quer dizer Macários lá, né, o bem-aventurado, por que que ele é abençoado? Porque ele tem fome e sede de justiça. Mas ele não se vinga, ele espera no justo juiz que exercerá a justiça no tempo certo. É por isso, e se você estava hoje cedo aqui, no culto que nós tivemos cedo, você vai se lembrar do que nós meditamos. É por isso que a gente não pode pagar o mal com o mal. Lembra? Nós vimos aí em Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante. Lá no finalzinho, no último versículo desse trecho, é dito que nós não podemos vencer o mal com o mal, mas antes nós devemos vencer o mal com o bem. É dito nesse trecho que nós não devemos amaldiçoar os nossos inimigos, antes nós devemos abençoar. Então o que se espera de uma pessoa quando ela é maltratada, injustiçada e prejudicada é que ela dê a paga da injustiça com o mal. Isso é o comum. Se alguém pisou no seu pé, o natural do ser humano é pisar de novo, geralmente mais forte. Né? A gente nunca pisa do mesmo jeito, a gente pisa mais forte. Eu já falei com alguns aqui, você que joga bola, né? O pessoal que joga bola, a maioria não está aqui, mas tem alguns aqui que eu imagino que joga bola. Você joga bola, a pessoa chegou em você e deu uma entrada lá, te machucou. Você, beleza, joia, ok, continua jogando. Daqui a pouco você está jogando bola, aí sobra a canelinha daquela pessoa que entrou forte em você. E você tem a oportunidade de descontar. Com que força você vai descontar? Você vai bater igual ou você vai bater mais forte? Hã? Você vai bater mais forte, né? Você vai bater igualzinho? Está lá a perninha lá esperando. Não, não vai, você vai bater mais forte. Então a gente não sabe a medida, a verdade é essa. Por não saber a medida, nós aguardamos em Deus. Ele sabe a medida. Às vezes, é uma coisa que eu me peguei pensando no decorrer dos anos. Ah, mas não é justo, né? A pessoa faz um monte de coisa, prejudica as pessoas, depois aceita Jesus e vai para o céu. Ah, mas o negócio está errado. Você já ouviu gente reclamando assim? Eu, por um tempo, reclamei assim. A pessoa pinta e borda, dá dor de cabeça para todo mundo, prejudica, aí vai lá, aceita Jesus, vai para o céu. Mas está errado, isso está errado. Eu não fiz nem um décimo do que essa pessoa fez. Ela vai para o mesmo céu que eu, né? Essa é a síndrome do filho mais velho, do filho pródigo, né? Não é assim? É a síndrome do filho mais velho. Ah, mas quando ele voltou, só matou bicho aí, fez churrasco, festão. O senhor nunca nem matou nem um cabritinho para mim. Não é assim? Ele reclama. Que ali simboliza os fariseus, os judeus com a justiça própria deles. Nós temos que nos lembrar que pode até ser que aquela pessoa não pagou pelos os males que ela fez a outros. É verdade. Mas alguém pagou. Alguém pagou. Ou ficou de graça? Nunca fica de graça. Nunca fica de graça. Alguém paga. O ponto é quem? Quem paga? Hoje nós temos um convite para as pessoas dizendo, ó, em Cristo está pago. É aquela analogia antiga do cheque branco, já viu o cheque em branco que se contava nas igrejas antigamente? Você tem um cheque em branco, né? Aí você vai lá sacar, já ouviu isso aí? Se você nunca ouviu, uma hora eu posso te encontrar e te mando, né? Quem é crente aí mais tempo talvez já tenha ouvido essa analogia. Então, a gente diz está pago, mas a pessoa não quer pagar, não quer receber a anistia dessa dívida. Oh, então tá bom. Não quer? Não, não quero. Não quero. Não quero. Eu vou pagar. Você vai pagar? Então tá bom, beleza. Aí chega a hora então. Lembra aquele dia? Chegou o dia de pagar. Ah, mas é muito. Eu tinha dito que estava pago, você não quis aceitar. Agora quem paga é você. Então, meus irmãos, sempre alguém paga. Sempre alguém paga. E essa pessoa, que pode ter prejudicado muitas outras,
A gente tem que glorificar a Deus pela bondade dele. Porque, meus irmãos, basta um pecado para a pessoa sofrer da destruição eterna. Um só. Um só. Não precisa de muitos. Um só. Nós sabemos que não existe pecadinho e pecadão. Um pecado só já condena. Não é isso que Tiago diz? Porque você que busca guardar a lei em tudo, se você quebrar a lei em uma coisa, você quebrou toda a lei. A lei é como uma corrente que você está se segurando. Esse que é o problema de ser salvo pela lei. As pessoas que querem ser salvos pela sua própria santidade, ou pelas suas obras, ou por sua capacidade. É como se você estivesse num espinhadeiro, segurando numa corrente, e é essa corrente que te impede de cair. Enquanto essa corrente está com os elos firmes, você está ali segurando. Mas se um elo quebrar, você cai. Um só. Não precisa ser todos, um só. É como uma corda, basta uma parte da corda partir, a pessoa cai. É um pecado só que condena, não é vários deles. E essa pessoa, poucos ou muitos, estava condenada. Mas alguém pagou. Quem pagou? Jesus pagou. Nós temos que agradecer, louvar a Deus por isso, porque o nosso caso era igual. Era a mesma coisa. Pecou mais, pecou menos, mas no final ambos iam para o mesmo destino. Então a graça, meus irmãos, é algo que nos deve fazer pensar a respeito de quem é Deus e do que Ele tem feito por nós. E nesse sentido, o Senhor vai retribuir cada uma dessas coisas. Verso 5, já que levastes minha prata e meu ouro, pusestes meus ricos tesouros em vossos templos, também vendestes o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, levando-os para longe de suas propriedades, que é o exílio, né? Eu os tirarei do lugar por onde os vendestes e retribuirei o que tendes feito. Venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação distante, pois o Senhor disse. Umas coisas que nós podemos pontuar aí, aqui eles são inimigos de Deus, fica claro. Né? Deus fala, o que vocês têm contra mim? Por que vocês querem se vingar de mim? Aqui, meus irmãos, mostra um pouco o coração do homem. Em Romanos, capítulo 1, verso 18, nós vemos algo interessante. Romanos 1,18 diz que os homens, eles têm a plena convicção, eles têm a percepção de quem é Deus. Eles sabem que Deus existe. É dito, pois a ira de Deus revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. O que é isso? Quando os homens olham para a criação, eles têm a noção de que há um Criador, e esse Criador é bom, é justo, é misericordioso e é todo-poderoso. Eles têm uma noção mesmo que básica a respeito de um Criador. Mas em vez de perguntar, quem fez tudo isso? Como ele é? E principalmente, o que ele espera de mim? Em vez de fazer isso, não. É dito aí no verso 18, eles impedem a verdade por sua injustiça. O que quer dizer impedem a verdade? É como se eles pegassem esse conhecimento que a gente vê na criação, de que há um Criador, e de que ele precisa ser conhecido, e nós precisamos entender o que ele espera de nós. Os homens pegam isso e escondem. Impedir quer dizer abafar. É como se você pegasse algo e escondesse. Ou seja, a criação está como um farol, né? Enfim, um outdoor ali brilhando, dizendo que há um Criador. Os homens simplesmente pegam isso e escondem. E na sequência é dito que eles trocaram a glória de Deus pela glória da criatura. E lá fala sobre idolatria, fala sobre imoralidade sexual e todo tipo de depravação, que é fruto da idolatria. Então, o que isso quer dizer, meus irmãos? A gente pode pegar todas as religiões do mundo, e isso é um estudo comparado, de fato é assim, você pode pegar todas as religiões do mundo e dividir em dois grupos só. Existem várias religiões, milhares de religiões do mundo, mas a grande maioria delas adoram a criação. Eles adoram a criação, em alguma medida. Eles não conseguem contemplar um Deus criador além da criação. Eles adoram a criação na idolatria, na adoração aos espíritos, a adoração dos antepassados, a adoração de deuses falsos. E até mesmo no Ocidente, que é secular e não é religioso, os homens adoram a criação, porque eles adoram a tecnologia, adoram o sexo, adoram o dinheiro, adoram o trabalho, adoram pessoas, adoram a fama, coisas deste mundo. Na verdade, o secularismo é um tipo de fé
imanente, ou seja, adora coisas que existem aqui. É uma mente que não consegue sair além do universo, além da criação, que vive a sua vida toda debaixo desse teto, que é o universo. Inclusive, muitas dessas pessoas adoram o universo, porque eles não fazem um culto, né? Obviamente pensando num contexto religioso, mas eles acreditam que o universo é eterno, ele sempre existiu, e todas as coisas que aqui existem, existem porque foi o universo que criou, então o universo é Deus. De certa forma, o que você está dizendo? Que não existe um Deus eterno fora do universo, mas o próprio universo é Deus. Você encontra isso em filmes, você encontra isso em séries, em livros, é muito comum isso. Então, existe esse primeiro grupo, que é o grupo maior, que acredita numa fé apenas nas coisas deste mundo, que é o que é dito em Romanos 1,18. Eles adoram a criatura em vez do Criador. Existem um grupo de religiões que acreditam num Deus além do mundo. Aí, os estudiosos chamam essas religiões de religiões abraâmicas. Por que religiões abraâmicas? Porque elas vieram de Abraão. São 3. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quando você olha para essas 3 religiões, você vai ver que tem algumas coisas em comum, mas tem diferenças também. Todas elas acreditam num Deus transcendente, num Deus além da criação que criou todas as coisas. Tanto o judaísmo, quanto o cristianismo, quanto o islamismo crê nisso. Mas tem um porém. O judaísmo é uma deturpação da fé do Antigo Testamento, porque o judaísmo é a fé dos fariseus. Eles ficaram no Antigo Testamento, mas eles acreditam no que os mestres deles ensinam, nos rabinos. E os rabinos têm os livros deles lá, que, enfim, é chamado de Talmud, né? São dezenas de livros, que é a compilação de todos os escritos dos rabinos e mestres deles. E esses rabinos rejeitaram Jesus como Messias e como Salvador. Então, está fora. Eles até acreditam em parte no Antigo Testamento, mas eles pararam lá e eles não conseguem ver Jesus como Messias. O islamismo, ele é uma deturpação da fé cristã e do judaísmo. Eu não vou ter tempo de entrar nisso, mas quando você vai estudar o islamismo, muito do que o Islã crê, na verdade, é uma cópia muito mal feita de judaísmo com cristianismo. Você já viu aquele meme do menino colando a prova? Ou talvez você já passou por isso, né, na sua infância, né? Então, vai copiar o trabalho do amigo, né? Ou na escola, né? O aluno não fez o trabalho, está na hora de entregar, aí o aluno chega e fala assim, me empresta o trabalho aí para eu copiar. Aí a gente fala assim, pode, mas não faz igual. Aí você vai ver, sai tudo igualzinho, mal feito ainda, né? É isso que é o Islã, esse aluno, né, que foi lá, foi tentar fazer uma cópia, entregar o trabalho e saiu tudo bagunçado. Se você vai estudar o Islã, se tiver essa curiosidade, você vai ver. O Islã, na verdade, é uma cópia muito mal feita de judaísmo com cristianismo. Entendeu? Eles acreditam que a Trindade é o pai que teve relação com Maria e nasceu Jesus. Então, a Trindade toda bagunçada. É um monte de coisa maluca. O Islã acredita que Jesus é um profeta de Alá. O Islã acredita que Jesus voltará, mas ele não é o Filho de Deus. É um monte de coisa maluca. Eles acreditam num céu, mas no céu não tem mulher, tá? Então, no céu do Islã não tem mulher, viu? Viu, meus irmãos? Então, essa complicação aí. Mas o que acontece? É uma cópia mal feita. Quando você vê, a fé cristã é a única que dá continuidade à fé do Antigo Testamento. Por quê? Porque a fé cristã, a fé bíblica do Antigo e do Novo Testamento, é o cumprimento das profecias e da expectativa do Antigo Testamento. Porque tudo que tinha sido profetizado no Antigo é cumprido no Novo. Ou ainda aguarda o cumprimento, mas a partir do cumprimento do Novo, que é a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a verdadeira fé de Abraão mesmo, a única fé de Abraão, é a fé no Senhor Jesus Cristo. Porque o Novo Testamento diz que filhos de Abraão não são apenas os que são descendentes consanguíneos de Abraão, mas os que têm a fé de Abraão. Esses são os filhos de Abraão. Então, a fé cristã é a fé de Abraão. Nós somos aqueles que creem no Deus que Abraão creu. Então, nesse sentido, só há uma religião abraâmica mesmo. Só há uma religião que crê num Deus além da criação. Resumindo toda essa aula aí de religiões comparadas, né? O que eu quero dizer para vocês com isso, meus irmãos? Todas as religiões e visões desse mundo que não creem no Deus verdadeiro, de alguma forma, têm no seu coração uma oposição a esse Deus. Eles creem em deuses falsos. Eles creem em Deus que não são o Deus verdadeiro e por isso eles rejeitam o Deus verdadeiro. E isso faz com que os homens se tornem indesculpáveis.
Porque a própria criação aponta para um Deus verdadeiro que deve ser conhecido. Mas em vez de buscar conhecer esse Deus, que é criador e ele é maior e ele é além da criação, ele é transcendente, ele transcende, ele está além. Além de não fazer isso, de não buscar conhecê-lo, eles pegam a criação e a adoram. Esses povos, Tiro, Sidom, Filisteia e todos os povos hoje, de certa forma, olham para aspectos da criação e adoram a criação. O hinduísmo tem milhares de deuses. Quando você olha eles, são emanações de um deus lá que eles acreditam que é Brahma, que não é o Deus da Bíblia. É um Deus totalmente impessoal, que está ligado ao universo, porque o hinduísmo é panteísta, ele acredita que o universo e Deus é a mesma coisa. Todas as religiões, você pode pegar todas. O shintoísmo no Japão é uma adoração aos espíritos, que eles chamam de kami. Por isso que muitos japoneses, eles oferecem comida, presentes, uma série de coisas para aplacar os espíritos. Budismo, mesma coisa. Você pode pegar todas as religiões do mundo. É alguma maneira de o homem adorar a criação. E ele faz isso porque ele rejeita o Criador. E ao rejeitar o Criador, se torna inimigo de Deus. E ao rejeitar o Criador, ele acaba tendo um problema com o povo de Deus. É por isso que nesses países a igreja é perseguida. Porque quando a igreja chega nesses lugares, o Deus verdadeiro é colocado diante deles. E se eles não creem nesse Deus, eles se tornam opositores desse Deus. É por isso. É por isso que hoje na Europa não se prega o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque apesar de o Deus deles não ser um Deus religioso, é um Deus que olha para as coisas desse mundo. É um Deus que é feito segundo a imagem do homem e que não é compatível com o Deus da Bíblia. É por isso que a igreja é perseguida lá. É por isso que a igreja não pode pregar a respeito dos parâmetros da palavra de Deus para eles, de como eles devem viver o casamento, de como eles devem viver a criação dos filhos, de como eles devem viver o trabalho deles, como eles devem viver a sexualidade deles, aspectos da vida que são submetidas ao Deus verdadeiro. A igreja prega essas coisas não é porque ela é moralista, apesar de a igreja ter pessoas moralistas, infelizmente. Mas não é porque ela é moralista, é porque o Deus verdadeiro exige isso dos seus filhos. É por isso que a igreja ensina essas coisas. E quando esse Deus diz a esses homens como eles devem viver, esses homens se tornam inimigos de Deus. Seja de maneira aberta, seja de maneira velada. Então, nesse sentido, meus irmãos, nós temos que entender que os homens se transformaram em inimigos de Deus. E aqui no texto nós vemos que eles demonstraram essa inimizade fazendo o quê? Roubando a Deus, verso 5, e vendendo os filhos de Deus, né? Já que levastes minha prata e meu ouro, pusestes meus ricos tesouros em vossos templos, ou seja, vocês já entraram no templo e roubaram a mim, porque tudo que estava aqui lá era meu. E aí diz que venderam, né? O povo de Deus, aí verso 6 diz que venderam a outros povos. E é por causa dessa inimizade que aqueles povos tinham, e é por causa dessa inimizade que os povos têm hoje, de igrejas sendo derrubadas com trator em regiões da Ásia, de pastores sendo presos porque ensinam a palavra de Deus a famílias, de crentes sendo totalmente jogados para escanteio em espaços públicos importantes porque são tidos como pessoas ignorantes, de pais em países de primeiro mundo que perdem a guarda dos seus filhos porque disciplinam os seus filhos e porque ensinam os seus filhos como deve ser a questão da sexualidade, como Deus espera que eles vivam. É por isso que essas pessoas são perseguidas. Da mesma maneira que o povo de Deus era perseguido. Aqui, nesse caso, o povo foi disciplinado também por causa do seu pecado. Mas Deus não deixou de considerar as coisas horrendas que esses povos fizeram para com o seu povo. Resumindo, Deus está ciente de tudo que se é feito para com o povo dele. E ao seu tempo, ele vai cobrar cada uma dessas coisas. Então, se você de alguma forma sofre por ser fiel, aqui não estou dizendo que você sofre por causa do seu pecado. Porque se você sofre por causa do seu pecado, o que lhe cabe é se arrepender e abandonar o pecado. E conforme eu disse cedo, eu não vou falar bem feito porque é pecado. A gente não pode fazer isso aí, né? Não pode fazer isso aí. Mas, de qualquer maneira, a gente vai dizer, pare com isso, se arrependa, abandone o pecado, e aí você não vai mais precisar sofrer essa consequência, porque o mal que você sofre é consequência do seu pecado. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo, se você de alguma forma tem algum tipo de dano ou prejuízo, porque você busca ser fiel, uma tentação do nosso coração é dizer, Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que estão fazendo? Mas é lógico que Ele está.
É lógico que ele está. Só que ele tem o tempo dele de trazer essa retribuição. A gente precisa aprender a esperar. E detalhe, quem garante que se ele fizer alguma coisa agora vai ser melhor do que se você esperar o tempo dele? Porque às vezes a gente pensa assim, né? Ah, perdeu o tempo, né? Deus perdeu a oportunidade. Mas quem disse que Deus perdeu a oportunidade? Sabe o que a gente acaba fazendo? A gente começa a achar que a gente é mais inteligente que Deus, entendeu? E que a gente sabe melhor do que Deus. E que se fizer agora vai ser melhor. Não. Deus sabe a hora certa. Você já imaginou quando a gente estava prejudicando alguém, se Deus ouvisse o desejo daquela pessoa que Deus pegasse a gente? Graças a ele que ele não ouviu, né? Não que ele não ouviu, ele ouviu, mas ele não agiu conforme o desejo daquela pessoa. Então, de novo, Deus age com graça, com misericórdia, a fim de que nós não enfrentemos o peso da sua justiça. Mas mesmo que as pessoas rejeitem até o fim, vai chegar o momento. Calma. No tempo certo, o Senhor trará a justiça. A gente precisa aprender a esperar. Porque, meus irmãos, Deus ele é soberano quando Ele julga o seu povo. Ele é soberano quando Ele usa outras pessoas, outros povos para julgar o seu povo, que é o que Ele fez muitas das vezes no Antigo Testamento. E por incrível que pareça, de uma maneira interessante de se pensar, Ele é soberano quando Ele julga aqueles que Ele usou para julgar o seu povo. Então, mais ou menos assim, é um negócio que todo mundo apanha. Entendeu? É o povo dele quando é rebelde. E aqueles que ele usou também por ter feito isso. Aí você pensa, mas Deus é injusto. Por que ele está fazendo isso? Se ele usou aquele povo para fazer isso, ele não podia fazer isso. Quem disse que ele não podia? Ele já ia disciplinar o povo dele. Ia disciplinar esse também. Os dois já iam ser disciplinados. Por que ele não poderia dizer, não, quer saber? Eu já vou ter que disciplinar os dois mesmo, eu vou fazer o seguinte, vou pegar vocês, vou usar como recurso para disciplinar eles, e depois eu disciplino vocês. Ele faz isso. Ele faz do jeito que ele entender. E não é injusto ele fazer isso. Por quê? Porque no final ele já ia disciplinar os dois. Então, nesse ponto, a gente não precisa se preocupar em como Deus vai fazer. Ele sabe fazer direitinho. O chinelo que ele usa não machuca, mas dói um bocado. No seu tempo ele vai fazer. A gente precisa aprender a esperar. E isso nos faz pensar também que as ações de Deus são bem intrigantes, porque na sequência, terminando o texto, ele diz no verso 7, eu os tirarei do lugar para onde os vendestes e retribuirei o que tendes feito. Verso 8, venderei vossos filhos e vossas filhas ao povo de Judá. Ou seja, aqueles que vocês venderam, agora vão ser os que vão comprar vocês. Né? E estes os venderão aos sabeus a uma nação distante, pois o Senhor o disse. Aqui nós vemos o padrão de retribuição de Deus, né? Que assusta um pouco, mas está aí. Então deixa a gente intrigante, porque aqueles que são vítimas, no texto, se transformaram em carrascos. Você fica, mas que horror! Como Deus pode fazer isso? A gente tem que ser carrasco dos outros? Não. Calma. Isso aqui aconteceu nesse momento. O que nós temos que ser, meus irmãos? Aos olhos do Evangelho, né, nas lentes do Evangelho, nós não somos chamados a ser carrasco de ninguém. Mas tem uma coisa que a gente tem que estar atento. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3, que nós seremos juízes. Carrasco, não. Juiz, sim. Se você quiser abrir lá para conferir, mas eu leio aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2 e 3. Ou não sabeis que os santos, os crentes, julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Que aqui no contexto é coisas que eles precisavam resolver na igreja. No caso, o pecado que precisava ser lidado. Não sabeis que iremos julgar os anjos? Curioso, né? Mas a Bíblia diz que os crentes vão julgar o mundo e vão julgar os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então, nenhum de nós é chamado a ser carrasco de ninguém. Mas nós vamos julgar o mundo com Cristo. Isso nós vamos. Então, nós estamos numa posição privilegiada diante da palavra de Deus. O padrão do julgamento não vai ser a nossa vingança, vai ser o de Deus. Mas, ao seu tempo, aqueles que foram vítimas serão juízes. Então, segura um pouco a sede de vingança. Desenvolva no seu coração um coração gracioso, com a ação do Espírito Santo de Deus e da palavra de Deus. E ao seu tempo, quando Deus julgar, juntamente com Ele, já sem o efeito do pecado, capacitado por Ele, cada um dos crentes vai julgar o mundo. Você já imaginou essa cena?
você julgar aquele parente seu que não creu em Cristo? É disso que esse texto está falando. Você já imaginou, você vai julgar aquele vizinho que fez pouco caso? Aquele crente ou aquela crente que estava na igreja e fechou o seu coração e abandonou a igreja e não quis ouvir? É disso que a Bíblia está falando. É disso que está dizendo que nós vamos julgar o mundo. Inclusive, nós vamos julgar os anjos. Aqui, obviamente, não os anjos bons, porque eles não são condenados. Mas nós iremos julgar os demônios que nos atormentaram, que nos aliciaram, que nos tentaram, que nos prejudicaram, inclusive Satanás. Porque é isso que quer dizer nós julgaremos os anjos. Então, hoje, o povo de Deus, o novo Israel, no Novo Testamento, né? Ele é vítima, muitas das vezes. Ele é vítima dos seus pecados, mas também é vítima das perseguições que o inimigo, os demônios, o mundo e, infelizmente, o nosso coração lança sobre nós. Mas a gente não pode se revoltar, porque a tendência do nosso coração é fazer o quê? Pagar com a mesma moeda, vencer o mal com o mal. O mal com o mal ninguém vence. Porque quando você tenta vencer o mal com o mal, a única coisa que você fez é multiplicar o mal. Você tinha um mal. Aí você somou com mais um mal, matemática básica, né? O que você tem agora? Um bom? Não, não tem como. Se você pegou um mal e somou com um mal, você tem 2 mal. Aí se você soma mais um mal, é 3 mal. Ó, é mal ou maus? Não sei qual. Males. Isso, obrigado, meu irmão. 3 males. Muito bom. Mas quando você tem o mal e você paga com o bem, aí é subtração. Marca essa conta. Você anula o efeito do mal. Ah, mas aí eu sofro dano. Verdade. Mas pelo menos você é um fator de restrição do mal. E aí você pensa, mas eu não estou nessa vida para ser saco de pancada de ninguém. Tá bom. Se você multiplica o mal, aonde você acha que esse mal vai chegar? No seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, na sua família. Porque quando nós não somos essa barreira de retenção, mesmo que doa na nossa carne, o mesmo mal que nos atingiu vai atingir os nossos. Agora, quando nós, mesmo sofrendo na carne, somos esse fator de retenção, pode ser que aquele que nós amamos não venha enfrentar esses males da mesma maneira que nós enfrentamos. Então, nós somos chamados, meus irmãos, todo dia, com a graça e misericórdia de Deus, a morrer. Evangelho é sobre vida, mas é também sobre morte. E nós morremos para que possamos viver. E muitas das vezes nós morremos para que outras pessoas vivam. Você que é pai, você que é mãe, você sabe de tudo que você abriu mão para que seus filhos vivam. Você que é esposa, você que é marido, você sabe de tantas coisas que você abriu mão para que o seu matrimônio viva, para que a sua família seja uma bênção. Porque nada nessa vida que é realmente valioso e útil é conquistado a preço de nada. Tudo tem um valor muito alto. Então, quando nós devolvemos o mal com o bem, nós até sofremos o dano do mal, mas nós, pelo menos nessa conta, a gente diminui o número. E aí o Evangelho nos faz entender isso. Nós somos chamados a não sermos carrascos, mas a sermos o quê? Juízes. Mas no tempo de Deus. E aí a gente precisa se lembrar de uma verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 10, se não me engano, que Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Você já viu um incêndio? Imagina um incêndio terrível. Sabe aquele incêndio que da distância de alguns metros você não consegue ficar perto, que o calor já te machuca? Quando você está num ambiente em que o incêndio é muito grande, você não precisa estar na chama, só aquele calor já consome. Você lembra o caso daquele rapaz que a gente conheceu, um vendedor? Tinha pegado fogo na casa dele, a filha dele estava dormindo, e ela tinha mania de colocar vela, né, para dormir do lado da cama, uma maluquice. E aí, enfim, à noite acabou caindo lá, pegou fogo. Foi questão de minutos, a menina estava dormindo, era uma jovenzinha, na hora que ela sentiu a caloria, ela gritou, pegou muito rápido, ele correu para dentro do quarto para pegar ela, conseguiu pegar e tirou. Ele não entrou na chama, mas só de ter entrado no quarto para poder pegar a filha dele e sair, só essa caloria queimou o rosto dele inteirinho. O rosto dele era todinho repuxado. Só o calor. Ele não entrou na chama, só o calor queimou as 2, 3 primeiras camadas de pele do rosto, porque a pele do rosto é extremamente fina e delicada, né? Meus irmãos, pense nessa imagem.
Pense na maior fogueira que você já viu na sua vida, que o calor a metros já consome. Deus é fogo consumidor. Se tem alguém que sabe retribuir, é Ele. Então, nós precisamos aquietar um pouco a nossa sede de vingança. Temos que desenvolver um coração misericordioso e pensar mais nesse sentido. O Senhor sabe dar a retribuição. Temos que louvar a Deus todos os dias, porque éramos nós que estamos caminhando para essa pira. Éramos nós que estamos caminhando por essa fogueira. Alguns princípios, meus irmãos. A esperança no Senhor nos faz aprender a esperar na justiça dEle. A Bíblia diz que o Pai determinou que o Filho irá julgar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 6 ao 8, nós lemos: de fato, é justo diante de Deus que Ele pague com tribulação aos que vos atribulam. Ele aqui é Jesus. 2 Tessalonicenses 1, verso 6 a 8. E para vós que sois atribulados, vos dê alívio, bem como para nós, quando o Senhor Jesus se revelar do céu com seus anjos poderosos em chama de fogo, punindo os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi determinado um dia em que o Senhor Jesus irá retribuir com tribulação aqueles que atribulam o povo dele. Nós temos que esperar esse dia chegar. Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10, nós lemos aqueles que tinham sido martirizados por causa de Cristo. João diz: e debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano santo e verdadeiro, até quanto aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Os mártires clamam por justiça aqui. É dito para eles na sequência que foi-lhe dado uma nova vestimenta e foi dado a ele alívio dito a eles para esperarem o dia. E quando você lê na sequência de Apocalipse, do capítulo 5 até o capítulo 19, é juízo atrás de juízo, atrás de juízo, atrás de juízo, que é justamente a resposta dessa oração dos mártires. Então, meus irmãos, nós temos que estar cientes disso. Haverá o dia em que o Senhor irá fazer isso. Nós precisamos aprender a esperar, porque a esperança no Senhor nos faz aprender a esperar na justiça dEle. Nós não podemos dar lugar à ira, à vingança. Romanos 12, 19 nos ensina isso. Porque aqui o apóstolo Paulo diz: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Outra coisa, a compaixão deve nos encorajar a anunciar o evangelho aos perdidos. Nós precisamos anunciar a todos os perdidos sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor é esse tempo, esse momento. Cada pessoa que você encontra por aí, que não tem o Senhor Jesus Cristo, ela acha que ela está muito bem, ela não está. Ela está bem agora, pela graça e misericórdia de Deus, mas da mesma maneira em que as profecias do passado se cumpriram, haverá o dia do Senhor, e esse dia do Senhor será severo. Deus não poupou o seu povo rebelde, Deus não poupou nem sequer o seu filho. Por que a gente quer acreditar que Deus vai poupar as pessoas que a gente acha que Ele tem que poupar? É óbvio que Ele não vai fazer isso. Então, se você quer algo de bom para essa pessoa, não querendo o seu Espírito Santo na vida dela, obviamente, que a gente também tem que descansar nisso, né? A gente não é o Espírito Santo na vida de ninguém. Mas se você quer fazer alguma coisa boa para essa pessoa, prega o evangelho para ela. É o melhor que você pode fazer. E a segunda coisa, ore por ela. Porque além disso, está nas mãos de Deus.